Ah, Canta. olha o Gui falante. Oi, Gui. Oi, Guilherme. Quem tá falando? Olha lá, tia Ju. Olha lá, oi, tia Ju. Oi, Gui. Tô com saudade. Ai, meu Deus. Pergunta ao seu pai se você comeu bem. Quem não para de mexer? Para de mexer. Olha lá, tia Nicole, ó. Olha lá, tia Nicole. Guilherme, aonde está você, Guilherme? Aonde está você? Cadê o Guilherme? Ai, gente! Olha o que como tá lindo! Saudade! Saudade! Clarice! Fala, tia Jane. Ô, Clarice! Princesa! Oi, tia Jane. A Valentina. Olá, Valentina. Beijinho. Manda Aqui beijo. tá aparecendo, seus amiguinhos. Ó, escuta. Ih, tem alguém falando, ó. Quem é que tá falando? Olha lá, seu amiguinho. Quem? Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde! Agora Boa já tarde. eu vou iniciando, então. Ou tem mais alguém que avisou, Felipe, que vai entrar? Cara, eu não tô ouvindo nada. Ju, tá tudo certo. Acho que já foram uns 5 minutinhos, o pessoal ir chegando. Boa tarde a todos. Vai com tudo aí, boa sorte. E vamos aproveitar bastante, gente. Tá joia. Então, vamos lá. Pessoal, primeiro, queria pedir a vocês que fechassem os áudios, porque dá uma interferência, né? E pode ir atrapalhando o próximo a ouvir melhor, né? E aí, conforme vocês quiserem comentar, fiquem à vontade para irem abrindo os áudios e a gente vai trocando, tá bom? Então, agradeço a vocês pela oportunidade desse encontro, diante do momento que a gente está vivendo, né? A saudade vai batendo de ver os rostinhos na nossa semana, no dia a dia. E a gente está vivendo um novo momento, e um momento que traz aí muitas dúvidas, e como tema mesmo, né, desse encontro, desse bate-papo, muita ansiedade. E a proposta é que a gente possa ir desenvolvendo uma conversa, uma troca sobre esse assunto, né, de uma forma muito bacana, muito prática, muito leve, né? Então, fiquem à vontade para ir construindo esse processo, tá bom? E para a gente começar, eu gostaria de ler para vocês uma citação do Pequeno Príncipe. Então, vou começar aqui. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o coração. Essa é uma citação onde a raposa está num diálogo, né, com o menininho, e faz a gente refletir um pouco sobre a temática da nossa conversa de hoje, né, que tem a ver com preparar o coração. Então, que todos nós estejamos com o coração preparado para trocar, para enfrentar
os desafios do que estamos vivendo, para trazer um novo sentido e construir juntos uma superação, um grande crescimento em tudo isso que temos vivido. Então, para começar, eu gostaria de perguntar a vocês, e aí podem abrir o microfone para falar, o que vocês pensam quando ouvem a palavra ansiedade? O que vem na cabeça? Quem poderia ir começando a compartilhar? Um de cada vez, gente. E aí, o que vocês pensam? Quando alguém diz, fala, Ju. Eu penso em incerteza. Incerteza. Espera que eu vou aumentar meu... Eu penso em medo. Medo. Medo, incerteza. Mais o quê? Eu penso em angústia. Angústia. Desequilíbrio. Eu penso em vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Tudo isso. Insegurança. Insegurança. Dúvida. Preocupação. Sim. Medo. Eu penso em tudo isso. Chegou no ponto principal. E mais um pouco. Né? E, então, a gente está falando de uma mistura de emoções, de reações do nosso organismo. Né? Então, a ansiedade ela vai se relacionar com várias emoções e a gente vai ver um pouquinho disso que eu vou compartilhar com vocês. Alguém aqui já ficou Gente, tem dúvida? um microfone aberto que está fazendo a gente não ouvir nada. Por favor, pessoal. A gente vai fazendo assim, falou, abre o microfone, depois fecha de novo, por favor. Beleza? Então, tudo isso que a gente falou aqui sobre o que é ansiedade, de fato, tem muita relação com a ansiedade, né? E aí surge uma dúvida que é muito comum. Tá, existe diferença entre ansiedade, estresse e medo? Existe diferença ou a gente está falando da mesma coisa? O que vocês acham sobre isso? É a mesma coisa? É diferente? Tá tudo embolado, tudo junto? Qual foi a pergunta, Ju? Um misto de tudo isso. Eu perguntei se existe diferença entre medo, ansiedade e estresse. Eu acho que estresse, sim. Estresse é diferente de medo e ansiedade. A ansiedade faz a gente ter medo, faz a gente se estressar, faz a gente, né, ter milhões de pensamentos, às vezes errados, faz a gente, às vezes, se encolher, se afastar. Né? A ansiedade faz a gente ter... É um misto de muitas coisas, de muitas coisas ruins. Eu sei que eu sou um pouco ansiosa. Não, um pouco não, eu sou muito ansiosa. Você me conhece, né? Você sabe disso. Ainda mais nesse momento, muito ansiosa. Muito. Então, vamos lá. A gente vai chegar para falar um pouco mais sobre esse momento que a gente está vivendo, né? De pandemia, quarentena, algumas orientações práticas do que podemos fazer com os nossos pequenos. Mas antes é importante a gente entender
o que essas palavras significam, como que elas se relacionam, porque esse é um processo que vai também nos ajudando na observação da nossa própria pessoa e também das pessoas da nossa convivência, para a gente poder saber o que está acontecendo, como podemos auxiliar. Então, vamos lá. Tia Jane falou que é tudo isso misturado, né? Mas que existe uma diferença do estresse. Então, vamos pensar aqui. A ansiedade, de uma forma simplificada, a gente pode pensar que é um sistema de alerta. Existe uma função no nosso organismo que é proteger a nossa vida. Então, esse sistema de alerta, ele visa essa autoproteção, né? E aí, dentro desse sistema de alerta, a gente vai ficar atento se existe algum perigo, se existe algo novo, algo desconhecido, e eu não sei muito bem o que fazer com isso. Mas o fato é que a ansiedade, ela vai ser esse sistema de alerta que vai acender a luzinha para a gente perceber, ficar ligado, né? E esse sistema de alerta, ele está muito movido pelas reações do medo. Então, aí a ansiedade se relaciona bastante com o medo, né? A gente pode pensar que ansiedade e medo são duas faces da mesma moeda. Então, não existe uma pessoa ansiosa que não tenha medo, tá? Esse é um ponto bem importante. Se existe alguém que se sente ansioso, no fundo, sente medo. Por mais que a gente não tenha, talvez, a consciência de que medo é esse, de onde vem, mas existe essa relação íntima entre sentir medo e sentir ansiedade, tá? Esse é um ponto bem importante. E aí, a gente entendendo que esse sistema de alerta, que é a ansiedade, que está relacionado com as reações do medo, né? Todo o nosso organismo ele vai se preparando diante do sinal de alerta que a ansiedade vai acender. E essas reações bioquímicas do organismo é o que a gente chama de estresse. Então, por exemplo, a gente pode medir o quanto estressada uma pessoa está vendo essa parte hormonal, né? E aí tem o cortisol, que é o hormônio relacionado ao estresse e tal. Só que a grande questão é que esse sistema ele é feito para funcionar, trazendo alerta e depois voltando à tranquilidade. Nessa forma, a gente tem uma ansiedade que é funcional. E, geralmente, a tendência é a gente achar que a ansiedade é uma coisa muito ruim, né? E achar que é uma coisa terrível, negativa. Mas não. A gente precisa considerar a funcionalidade da ansiedade para a gente também perceber quando que ela não está sendo boa, quando que ela está prejudicando, né? Então, vamos pensar. Se a gente tem, por exemplo, uma prova de concurso público, você quer muito passar nessa prova, é natural que você sinta uma ansiedade. E uma certa dose de ansiedade vai ser muito boa para te mover para estudar, né? Quem está se preparando para um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação, uma viagem internacional, enfim, tudo aquilo que precisa, que envolve uma preparação, é importante que a gente tenha uma dose de ansiedade. Então, a ansiedade na dose certa, ela é vida, ela é vitalidade. Ela é também uma fonte de futuros prazeres, né? Que a gente vai se preparar para poder viver essa realização, né? E até mesmo no sentido de alguma situação que seja desagradável, né? Por exemplo, você está andando na rua e você percebe uns passos meio estranhos atrás de você. A tendência é que a gente continue indiferente àquilo? Não. A tendência é que a gente comece a olhar para trás, vou ficar mais atento, vou me preparar para uma defesa, né? Então, a ansiedade vai preparando a gente para tomar algum tipo de atitude, seja enfrentar, fugir ou congelar. Então, a gente pode ter reações em decorrência dessa quantidade de reações em série que nosso organismo vai proporcionando, né? E aí vem a questão.
como eu estava dizendo, né? A gente nem sempre vai ter os benefícios aí da ansiedade. A ansiedade é vida, é benefício, quando ela está trazendo bons frutos, tranquilidade, realizações, preservação da vida. Aí, ok. O problema é que esse sistema de alerta, ele pode passar por falhas. E aí, quando acontecem essas falhas, é que a ansiedade torna-se prejudicial. E aí, a gente, então, vai ouvir falar desses transtornos de ansiedade, né? Que é como se fosse essas reações do estresse relacionadas ao medo acontecerem e depois se voltou a ficar bem, elas começam a vir numa frequência e vai se mantendo. E aí é que a gente precisa prestar atenção, né? Como que essa ansiedade está se dando. Se ela acontece em situações pontuais ou se ela acontece de forma contínua e vai desenvolvidas, como vocês foram relacionando aí. Quando eu perguntei o que é ansiedade, o que vocês pensam sobre isso? E aí falaram preocupação, insegurança, medo, tudo isso está relacionado à ansiedade, né? E aí a gente precisa perceber que existem diferenças entre a ansiedade que aparece no adulto e a ansiedade que aparece na criança, né? Existem algumas diferenças e é isso aí que a gente precisa se atentar. Mas antes disso, vamos pensar assim, indo um pouco para esse momento que a gente está vivendo, né? A gente como adulto, eu vou citar aqui alguns sinais de ansiedade e aí vocês podem abrir o microfone para compartilhar experiências e tal, que eu acredito que vai enriquecer bastante. Ultimamente, alguém tem sentido mudança no sono? Dificuldade para dormir? Alteração no apetite? Procrastinação? Fica deixando para depois, depois eu faço isso. Mudança na rotina? Hoje eu almoço meio-dia, amanhã eu almoço 3 horas, depois eu almoço 1 hora. E aí, cada hora você está lidando com o seu organismo, com a sua rotina de um jeito. Outro fator, você anda muito preocupado. E essa é uma característica marcante da ansiedade no adulto. A gente pensa demais. E a gente vive numa era de muitas preocupações que fazem, sim, a gente pensar demais. Então, a gente tem a tendência de estar fazendo uma coisa e estar pensando em outra. Mulheres, então, é bem frequente. A gente está fazendo uma coisa, está pensando em outra coisa. E, de fato, muitas vezes a gente está fazendo uma coisa e está fazendo outra ao mesmo tempo. E, às vezes, tem gente que, né, principalmente os homens, mas como é que termina isso, começa outra coisa depois. Mas a mulher é bem multitarefa mesmo, né? São características neurocientíficas que tem aí vários estudos indicando, né, que a mulher ela realmente tem um foco mais difuso e o homem mais concentrado, essa atenção realmente mais focal. Então, são diferenças que também é importante a gente considerar. Tem né? um livro lá, ali. Oi? Alguém quer falar? Então, são diferenças que a gente precisa considerar para também ir se conhecendo e vendo o que é natural, o que faz parte da nossa natureza humana, das nossas características pessoais. E aí a gente também vai vendo o que pode estar fugindo desse nosso padrão de funcionamento, vamos dizer assim, né? Então, a gente precisa entender que a gente vive numa era de aceleração. Tudo é muito rápido, né? Alguém aqui lembra de quando era criança? A gente poderia compartilhar experiências sobre isso? Por exemplo, quando a gente era criança, não tinha internet. A gente precisava criar sem esse recurso, né? Então, às vezes, a gente estava lá naquele tédio, e em cima da mãe, em cima do pai, e aí, vai brincar, cria alguma coisa. Vocês já ouviram coisas assim?
Quem já ouviu algo assim? Quem já teve experiência assim, de ter que ir se virando enquanto criança para se distrair, para criar, até mesmo para ter o seu tempo de descanso e não fazer nada e lidar com esse tédio, né? Agora, hoje, como as crianças estão demandando muito de nós, muito. Elas demandam atenção, elas demandam atividades e, de fato, a gente está muito mergulhado em muitas atividades. Hoje, não só as mulheres, mas os homens também são multitarefas, né? A gente está vivendo numa era que a gente é muito cobrado. E, especialmente, a gente tem sido muito cobrado na parte emocional, na parte socioemocional, das nossas habilidades, né? Muitas vezes a gente, antigamente, tinha uma preocupação nessa formação curricular, né? Ah, qual conteúdo que eu sei? O que eu preciso aprender para ter um bom currículo e tal. E hoje, o que está sendo cobrado? Habilidades e competências socioemocionais. Ou seja, como a gente lida com as nossas emoções. E aí vem aquela grande pergunta, né? Mas como que a gente vai lidar com as nossas emoções num cenário de cobranças, de aceleração, de muitas atividades, porque o mundo está muito dinâmico. Esses dias eu estava lendo aí umas pesquisas falando da NASA e eu fiquei assim, impressionada. Falei, gente, esse mundo tem cada coisa que está acontecendo que a gente não tem muita ideia mesmo, né? A gente, se não parar para olhar essas coisas, a gente realmente fica sem saber quanta coisa que já está aí acelerada. Uma vez eu vi um estudo que falava que uma criança do século XXI, ela tem mais informação e conhecimento armazenado do que um imperador romano. Então, assim, isso é uma coisa muito chocante, né? Se a gente for pensar, um imperador responsável por várias ações, planejamentos, referência, e hoje, olha quanto acesso a conhecimento nós pessoas temos. Por exemplo, o sentimento, né, de insegurança que pode ter origem lá na infância, questões traumáticas que a pessoa pode ter passado, isso pode gerar ansiedade, que aí o tal do sistema de alerta começa a ficar um pouco distorcido. Então, por exemplo, vamos pensar numa situação onde existe uma distorção desse sistema, né? Medo de barata. Vamos pensar no medo de barata. O medo de barata é uma coisa objetiva. Eu sei que é em relação àquele bicho. Só que a ansiedade pode virar uma coisa fóbica, bem distorcida, se toda vez que eu olho uma barata, eu acho que ela vai voar em cima de mim, que ela vai fazer alguma coisa comigo. Então, isso começa a virar uma coisa distorcida. Então, para a gente entender, que eu falei mais no iniciozinho, que o medo e a ansiedade são duas faces da mesma moeda, eles têm sutilezas de diferença. Então, vamos pensar nesse próprio exemplo que eu falei. Somente o medo da barata, eu vi uma barata, que medo, que nojo, eu não gosto disso. Você identificou de forma objetiva o medo em relação àquele objeto. Agora, a ansiedade é um medo mais subjetivo. E aí eu posso pensar, por exemplo, na ansiedade fóbica, aquele medo fóbico da barata. Eu posso de pensamento absurdo que me faz ficar muito mal, muito ansiosa. Que a ansiedade, ela tem uma dimensão subjetiva, que é diferente de um medo isolado, tá? Então é importante a gente percebendo isso. O que tem passado pela nossa cabeça, né, nessa quarentena? O que, por exemplo, e aí eu gostaria que vocês abrissem o áudio agora, para a gente compartilhar sobre isso. O que vocês têm sentido que tem gerado preocupações, ansiedade
medo, insegurança, essas palavras que foram faladas aqui, o que tem gerado em vocês esse conjunto de sentimentos nesse período da quarentena? Quem gostaria de começar? Vou começar, então. Então, eu falo assim por mim aqui, né? Na verdade, não só por esse momento agora, mas na minha vida como um todo, a forma como eu detecto a ansiedade acontecendo. Eu já tenho o hábito de comer mais, de querer comer doce, o sono fica um pouco turbulento. Mas quando eu vejo que eu estou assim, normalmente eu estou pensando muito no futuro, entendeu? Eu estou querendo imaginar muito, 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 muito longe. E isso de certa forma, vai criando trazendo um pouco de ansiedade, né, nos meus pensamentos, né, no meu emocional. E aí eu tenho que organizar, eu tenho que me concentrar muito na minha rotina. Onde eu percebo que eu tenho que ler mais, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que me organizar melhor, eu tenho que ter uma rotina assim muito mais disciplinada, intensificar mais isso, né? Respirar, meditar, alongar, fazer coisas realmente que eu sinto presente, né? Valorize as pessoas, as coisas que estão aqui comigo agora, nesse momento, e não ficar levando tanto para o momento distante. Então, esse é um momento onde a gente se preocupa com o futuro por conta de não só uma condução aqui referente à escola, mas à humanidade, né? Poxa, tem tanta coisa incerta, isso é chato pra caramba, muitas coisas que não estão no nosso controle, e isso torna até um pouco mais preocupante ainda, porque quando a gente coloca aqui e realiza as coisas, a gente fala, cara, a gente acredita muito nisso, então está no nosso controle muitas das coisas, mas muitas saem, né, nível, né, a gente tem visto tanta coisa esquisita aí acontecendo, e aí a gente pode ficar ansioso por isso. Aí vem um outro exercício da gente organizar as ideias, a gente tem que aceitar, tem certas coisas que a gente não tem controle mesmo, e não adianta a gente ficar se preocupando ou se a gente não vai conseguir resolver. A gente tem que fazer o nosso papel, a gente tem que se concentrar naquilo que é dar amor para as pessoas que estão próximas, tentar acertar a sua vida, né, que está aí, e com tudo que está envolvido. E aí a coisa você fica mais em paz, né? A gente sabe que não mudou, mas você aceitou o momento ali e está agindo, né? Está agindo, execução, movimentação, não está parado só pensando. Então, eu crio um cronograma, e vou para cima executar. Eu transformo em ação. Então, é uma forma que eu acabo fazendo uma gestão muito boa. As coisas que eu tenho assim, mais tendo assim de positivo é uma busca pela inteligência emocional mesmo, sabe? Não consigo fazer nada mesmo, não consigo ter criatividade se eu não estou assim, isso muito bem resolvido dentro de mim. E aí é onde eu tenho que buscar as rotinas, né, com muita ênfase, com muita concentração. E aí vai tudo melhorando e você vai conseguindo enxergar, tomar melhores decisões e avançar aos pouquinhos. Então, minha experiência, tá? Boa tarde a todos. Muito interessante isso que o Felipe falou, porque comigo acontece da mesma forma, Ju. O que me causa mais ansiedade são essas preocupações com o futuro, com o amanhã. E aí eu uso um pouco essa estratégia que o Felipe utiliza. Eu tento olhar só o meu hoje. Então, até a minha rotina semanal, quando eu vejo que eu estou muito ansiosa, eu não organizo a minha semana toda. Eu olho só o hoje. Então, aí no final do dia, eu organizo meu dia de amanhã. Aí eu olho só, hoje é terça, eu só vou olhar a quarta. Na quarta, eu só vou olhar o que tem para fazer na quinta. É uma estratégia que eu utilizo quando eu vejo que eu estou muito ansiosa. Quando eu vejo que eu demoro para dormir. A gente tem vivido esse momento, né, de quarentena. E, assim, essa certeza do futuro, ela já é nata. A gente já vive com ela há muito tempo. E esse momento tem causado um pouco mais essa ansiedade. Por conta
essa incerteza toda, um momento que a gente nunca viveu. E aí vem a preocupação um pouco maior, como o Felipe falou, né? Questões do nosso trabalho, principalmente a nossa saúde, o nosso país extremamente desorganizado. Então, a gente fica muito preocupado em como o país vai conseguir superar esse momento. Aí a gente pensa nas crianças que são muito pequenas, se para a gente está difícil, para eles mais ainda. E aí a gente procura olhar os sinais que as crianças têm dado, né? De ansiedade, de medo. Então, assim, você falou no início, né? Quando a gente era criança, eu me lembro que eu morava num sítio. Então, eu ia só de manhã e aí o restante do dia eu não tinha outra atividade a não ser ir à escola pela manhã. Então, assim, para eu ir à escola novamente, que era o outro dia da manhã, eu me lembro que eu fazia muita coisa, mas eu não tinha essa rotina organizada como as crianças têm hoje. Então, assim, a gente sabe que é super importante, pais e mães, essa questão da rotina para as crianças, mas quando a gente vê sinais, assim, eu penso, sabe, Ju? Quando a gente percebe esses sinais de ansiedade nas crianças, a gente diminui a quantidade de rotina para eles, de mostrar para eles, ó, essa semana tem isso, isso, aquilo. Eu acho que isso também gera neles uma ansiedade. Então, assim, por dia, ter apenas uma tarefa para a criança fazer e realmente deixar o restante do dia livre para a criança respirar, eu acho que é um ponto que a gente pode utilizar com as crianças, entendeu? Porque quando a gente se depara com muita coisa para fazer, o que a gente faz? A gente congela, como você falou, né? Pode gerar um medo, incerteza de talvez não dar conta. Eu ouço, às vezes, de algumas crianças, tia, eu tô atrasado, eu não consegui fazer tal atividade. Então, assim, tem muita coisa, gera nas crianças uma certa paralisação. Então, é importante também com as crianças fazer dia a dia, sem mostrar tanta coisa para fazer. Até a gente passar por tudo isso, enfim, depois com muita inteligência emocional e a gente voltar a organizar a rotina semanal das crianças. Uhum. Alguém mais? Então, eu vou falar, Ju. No meu caso, além de toda essa preocupação com o futuro, com o cenário político, que é uma coisa que me preocupa muito, a própria questão da pandemia. Então, assim, isso tudo gera uma ansiedade natural, né? Porque é uma incerteza global, é uma incerteza que vibra no coletivo. E é como o Felipe falou, tem coisas que a gente controla, quando depende só de nós. E mesmo assim é um controle meio ilusão, né? Porque a gente acha que controla. Mas, assim, quando está no nosso campo de ação, é mais fácil realmente a gente controlar, a gente tomar decisões, a gente agir. Mas quando é no coletivo, envolve tantas outras questões que fica muito difícil mesmo a gente... a métrica, né, disso tudo. Mas, para mim, um ponto assim, que está me deixando extremamente ansiosa é o fato de estar dentro de casa. Então, assim, o que a gente antes saía para fazer, a gente hoje tem que fazer com um fator muito grande, que é a casa, a família, a demanda emocional de cada pessoa que está dentro de casa, as atividades com as crianças, a atividade da casa, a atividade profissional. E aí é tudo centralizado e a gente não respira, a gente simplesmente passa o dia inteiro fazendo alguma coisa e no final, pelo menos aqui em casa, eu vejo poucos resultados, porque não tem como ter resultado, né? Por exemplo, no meu caso. Então, isso tem me deixado ansiosa. Eu sempre fui uma pessoa que acorda e dorme com as galinhas. Acordava sempre 6 da manhã, há um tempo atrás era 5. Mas eu sou de acordar às 6 da manhã, 8 horas da noite eu já estou abrindo boca. Se tiver oportunidade, eu vou para a cama dormir. Mas agora eu estou me pegando dormindo 2, 3 horas da manhã, acordando 8h30, 9, quando o corpo está muito cansado. Eu às vezes, eu nunca acordei 10 horas da noite, nem pós-balada.
no tempo da juventude. E agora eu me pego acordando 10h30 da manhã. Isso me causa assim, uma coisa horrível. Criança prefere. Então, assim, é isso. Uhum. E aí eu percebo vários sintomas. Eu que me considero uma pessoa calma, me vejo extremamente nervosa, do nada, sem motivo aparente, sem ter tido um gatilho, eu me percebo completamente alterada, né? Nervosa, agitada. E aí, assim, nossa, uma bola de neve. Minha experiência. Uhum. Obrigada, demais por poder compartilhar experiência. Posso falar, Jô? Pode. Boa tarde a todos. Então, eu nasci e fui criada na zona rural, né? Um sítio, uma fazenda. E assim, como a Ju falou, não tínhamos internet, não tínhamos telefone e aprendemos a se virar no campo, né? Subindo em árvores, colhendo a fruta do pé. Então, assim, quando eu vim morar, saí da fazenda e vim direto para Rio das Ostras, né? Então, assim, já com uma idade, né? E já foi muito estranho, porque eu só ia até a cidade para estudar, para fazer a faculdade e voltava de novo para o campo. E é onde, assim, eu me realizo como pessoa, né? Estar no meio da natureza. E, assim, aqui no início foi muito difícil, né? Mas contemplar a beleza da cidade também foi muito bom, as praias, eu gosto de estar, né, nesse momento. E, de repente, quando nos deparamos com essa quarentena, foi um pouco assim, assustador para mim no início, muito desequilíbrio, né, mental, físico, porque fugiu totalmente da minha rotina, né? E foi um susto, acredito eu, para todos nós, que nós estávamos numa sexta-feira na escola e à tarde recebemos a notícia que não retornaríamos, né? Então, isso foi, assim, meio que um baque, né? E a primeira semana foi bem difícil para mim, né? Em relação à alimentação, ao sono, né? E isso me trouxe o que? As dores de cabeça, né? Eu tive muita dor de cabeça por conta disso, né? Mas aí depois eu parei, respirei fundo, né? Comecei a ler até o livro do Augusto Cury sobre a ansiedade e trazer para mim também o equilíbrio emocional, trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? Então foram essas coisas que eu comecei a buscar, porque o Abner também, conforme via o meu comportamento, ele também ia demonstrando, né? E foi a sinalização dele, através dele, que eu comecei a me policiar dentro de casa, né? Eu, particularmente, aqui no meu bairro, parece que não tem quarentena. A vida está normal para todo mundo aqui, só eu que estou dentro de casa, eu acho, né? Então, assim, às vezes isso incomoda um pouco, né? Essa questão das pessoas não terem essa consciência, né, do que está acontecendo, da gravidade que é. Né? Fazer aquilo que está ao meu alcance, aquilo que eu posso. Né? Então, eu me organizei, fiz aqui um mural das organizações, fiz esse mural tanto para mim quanto para o Abner. Né? Então, ele tem a rotina, porque a criança ela precisa de uma rotina. Então, quando nós conseguimos acompanhar, concluir alguma coisa, né? Nós vamos lá, colocamos uma foto, uma carinha feliz, e ele fica super feliz porque conseguiu realizar aquela tarefa. Quando não conseguimos realizar todas, sempre na base do diálogo, né? Conversando, que no outro dia não deu para fazer hoje, continuaremos amanhã outro dia, vamos viver um dia de cada vez. Então, assim, eu tentei buscar muito o equilíbrio, porque estava assim bem estressante,
né? Principalmente porque uma criança cheia de energia quer correr, quer gastar essa energia toda e muitas das vezes precisamos ficar dentro de casa. Então, aqui em casa já rolou acampar dentro, já rolou piquenique. Então, assim, toda semana nós temos buscado fazer algo diferente para tentar amenizar um pouquinho essa situação, né? Porque é bem complicado. Mas, assim, hoje eu estou bem mais tranquila. Comecei também a fazer tudo o que eu fazia quando estava trabalhando, saindo de casa. Acordando cedo, organizando a minha agenda, né? A alimentação saudável. Então, tudo isso melhorou bastante. E não sinto mais dores de cabeça. Que bom. Alguém mais? Tia Ju, boa tarde, está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Boa tarde, eu sim. Eu não tô me vendo, enfim, não sei se está funcionando. Eu perdi, acho que minha conexão estava ruim. Tia Ju? A gente está ouvindo. Pode falar. Então, desculpa por eu ter entrado agora, porque eu acho que minha conexão estava ruim. Tá. É Tia Beth? Isso. Tá. Tia Beth, então, a gente está falando aqui, trocando experiências sobre a quarentena, como tem estado as nossas emoções, os desafios, o que tem gerado ansiedade, e a gente está trocando experiências. Se você quiser falar também, fica à vontade, tá? Tá bom, obrigada, Tia Ju. Então, pessoal, eu vou aproveitar para comentar sobre o que foi compartilhado até aqui, né? Felipe falou sobre a questão do medo do futuro, que é algo muito frequente. Roberta falou sobre essa insegurança coletiva, né? E, de fato, o que a gente está vivendo na pandemia, por ser algo que tem uma dimensão mundial, a gente tem, então, sentimentos compartilhados. Não só a gente localmente está vivendo isso, mas na esfera mundial existe uma insegurança, medo do futuro, que tudo isso já faz parte do ser humano, né? Um certo medo do que está por vir, porque é algo novo que a gente não sabe. E o ser humano tem a tendência de querer controlar tudo. Então, naturalmente, existe essa tendência. Mas diante de um cenário em que a gente tem fatos, né, coisas concretas acontecendo, então é lógico, existe uma sequência lógica para a geração dessa ansiedade, né? Então, nesse caso, ninguém aqui está delirando sobre uma insegurança, não está inventando algo, não está vendo distorcido, é algo real. A distorção é a dimensão que a gente vai dar para esses acontecimentos e esses sentimentos, né? E é para isso que a gente precisa se atentar. Qual a dimensão que essas emoções, esses pensamentos estão tomando no meu interior? E aí, a Leila comentou algo bem importante, que ela falou que o filho estava observando e ela começou a mudar algumas rotinas. Então, esse é um ponto também que pode gerar ansiedade na criança. A simples observação. As crianças são muito inteligentes, né? Muitas vezes a gente acaba subestimando, achando que a gente está tapeando a criança que ela não está percebendo. Mas eles são espertos, sim. Eles estão ligados, estão absorvendo o que a gente está dizendo e, especialmente, o que a gente está demonstrando. E aí, esse é um ponto importante, que a gente precisa ficar bem atento, né? E a gente se questionar, mas o que será que eu estou transmitindo para minha família? O que eu estou transmitindo para minha criança? Como eu estou internamente? Porque talvez pode ocorrer de cobrar da criança um certo comportamento, né? Uma certa rotina, mas que talvez nem a gente mesmo, enquanto adulto, está dando conta disso, né? Então, é importante a gente perceber o que a gente está emanando, o que a gente está transmitindo. E nessa convivência de quarentena, a gente tem ficado realmente com hábitos bem revirados, né? E nos relatos aqui a gente foi percebendo isso, que as rotinas estão mexidas e tal. E aí vem um ponto bem importante sobre como a gente pode ajudar a nós mesmos e as crianças a desenvolverem mais saúde mental, mais resiliência,
que é a capacidade da gente lidar com aquilo que vem exercendo pressão sobre nós. E existem estratégias que estão aí bem relacionadas com a inteligência emocional. E esse momento, eu particularmente estou procurando ver bastante o que eu posso aprender com tudo isso, né? No início, a Nicole falou assim, perguntou alguma coisa para mim do Zoom. E se ela me perguntar, semana passada eu não saberia dizer para ela que eu aprendi agora recente. Então, assim, a gente está constantemente aprendendo e se renovando, né? Diante do novo, a gente pode, então, aprender para avançar, ter uma mentalidade de fuga, de, não, eu não quero, vou me fechar para isso, ou de paralisar. Então, eu confesso para vocês que eu, de início, dei uma paralisada. Aquele estado de choque, né? O famoso estado de choque. Mas, gente, que isso que está acontecendo? Como assim? As coisas estavam andando, de repente parou tudo, e aí você leva um tempo para processar aquilo, né? Comigo foi assim. Eu tive aquela primeira semana de impacto. Depois eu fui pensando, bom, é isso mesmo, então o que eu posso fazer? Eu não sei mexer nesses aplicativos, eu vou aprender, né? Mas eu poderia falar, não sei, ponto. Eu não quero, não, me recuso nisso. Poderia também. Então, isso mostra pra gente que, assim, é um exemplo, né, do que eu passei, mas que eu acredito que, assim como eu, vários aqui, ou se não todos nós, tivemos que, de fato, segura é quando ela observa no adulto uma postura que transmite a segurança. Então, a gente tem alguns passos bem práticos em relação a isso. Por exemplo, a gente pensa muitas preocupações, como o Felipe falou aqui, e aí a gente vai gerenciar o pensamento. E esse gerenciamento do pensamento tem a ver com as nossas ações. Então, tudo começa aqui, né? A forma que minha cabeça está configurada para pensar, que as nossas experiências vão moldando essa configuração. Então, diante da tecnologia, reconheço que não sei, mas estou aberta a aprender. E isso está me ajudando bastante, né? Eu estou abrindo minha mente para algo novo. Então, vamos pensar, as professoras, eu acredito que assim como eu, elas também tiveram que se abrir ao novo para poder pensar nessa nova modalidade do ensino remoto, para a gente pensar nessa nova configuração para atender uma necessidade. Então, tudo passa pela forma que a gente está pensando sobre aquilo. E algo que é muito comum na ansiedade, que vai se tornando crônica, que é aquela ansiedade que é constante, é que a gente começa a ter muita preocupação e um sentimento de ameaça, né? Lá no fundo, a gente vai se sentindo ameaçado por não saber como lidar com aquilo. Então, em termos de saúde mental, para a gente, para as crianças, é importante a gente adotar uma postura de reconhecer o que está acontecendo, como eu pude ouvir aqui nos relatos, muito sensatos, né? A gente realmente considerando o que está acontecendo, mas buscando algo. E reconhecendo também a dificuldade, né? Como a Roberta deu o exemplo aqui, de horário, né? De dormir, de acordar. Então, assim, não só as crianças passam por essa dificuldade, nós também. E a gente precisa reconhecer isso para poder se engajar numa mudança. E aí vem a questão também antes da nossa própria saúde mental e da saúde mental das crianças. Então, a gente pode pensar num primeiro passo, né, de reconhecer, ok, estou me sentindo assim, a situação realmente tem incertezas, mas eu escolho acreditar que as coisas vão mudar.
Até porque o que a gente está vivendo é temporário, tá? Então, é viver um dia de cada vez, esse sentimento e essa certeza que é real de que isso vai passar. E a gente transmitir. Mas, mamãe, quando que eu vou voltar para a escola? Que eu ouvi alguns relatos assim. E a criança não querendo fazer atividade de casa, porque quer ir para a escola, porque está com saudade dos amigos, porque quer voltar para sua rotina externa, né? Então, é importante em relação à criança que a gente ouça o que ela tem a dizer. Ela vai dar o ponto de partida para a gente. Ela é o nosso termômetro. Então, perceber o comportamento da criança, ficando mais inquieta, ficando mais resistente para fazer atividades que são importantes de serem feitas, tendo alteração de apetite, alteração de sono, ficando até um pouco mais rígida em alguns comportamentos, criando certos rituais, a gente também tem que ficar atento com isso, né? E a ansiedade também, que a criança pode aprender por observação. Então, ela vai vendo o adulto agitado, ela começa a ficar agitada também, né? E isso pode ser também por observação, não algo que ela está vindo ali interiormente, mas que ela está imitando. Então, por isso é importante a gente olhar para nós mesmos, o que a gente tem feito, e a gente pensar em formas de gerenciar essas emoções e a nossa vida nessa nova configuração. Eu sei que tem muitas pessoas em home office que estão precisando dividir o seu tempo entre trabalho, entre criança, atividade doméstica, atividade da criança, enfim, são realmente muitas tarefas, né? Algo que está sendo falado, né? Até pessoas aqui citaram isso, da rotina e tal, mas algo que tem base científica, que ajuda, sim, a reduzir a ansiedade das crianças e em nós também, né? Então, é importante que a gente estabeleça uma rotina. E aí, eu daria para vocês uma sugestão de falar com a criança, construir a rotina com a criança, sinalizando que é uma rotina para esse tempo que estamos em casa. Por quê? Se a gente já tem a noção de que é algo temporário, que a gente depois vai engajar numa nova rotina, né? A gente também precisa passar essa temporalidade para a criança. Então, a gente vai construir com ela uma rotina, né? Olha, filho, filha, vamos organizar as atividades, isso pode ser feito numa brincadeira, né? E trazendo a criança para esse momento, porque isso também vai gerando segurança, acolhimento emocional, organização, ajuda também no processo de disciplina, que aí evita aquele desgaste de um estresse em casa, tipo, vai pro banho, já falei que agora é o banho, sabe? Aquelas coisas que criança acaba fazendo quando ela mesma não está assimilando essa rotina. Então, é importante, para a nossa própria saúde mental, gerenciar a rotina nossa e da criança. E aí, a tendência nesse processo é que a própria criança vá se habituando. Ah, então, já que estamos em casa, vamos criar um cantinho para você fazer as atividades? Quando tiver atividade da escola, você vem para cá e faz. Tem criança que está pedindo para botar o uniforme, não tem problema. Ela vai se sentir melhor assim? Pode botar. Ah, então agora é hora da atividade, vamos fazer. E aí, naquele momento, ela está triste, chorou. Ok. Aí entra a nossa flexibilidade, né? Que tem a ver com a nossa própria inteligência emocional. Viu que a criança não está num estado legal, a gente pode acolher aquele sentimento. Ok, papai, mamãe está percebendo que você agora não está se sentindo bem? Então vamos combinar? Leva a criança na rotina. Vamos combinar de você fazer essa atividade depois? Ou amanhã você faz as duas? Podemos fazer isso? Então, aquilo que a gente vai combinando vai organizando a criança emocionalmente, né? A nível de cognição, de pensamentos, ela vai assimilando aquilo ali. E isso também vai evitando os desgastes familiares, né? Evitando aquelas tensões. E aí, uma dica que a Roberta falou algo que... Opa, tá tudo bem aí, gente? Dá uma olhadinha aí. Então, algo que a Roberta falou, que acredito que todos nós compartilhamos disso,
desse impacto da quarentena, né, e dos nossos horários, a gente ficar assim um pouco perdido mesmo, né, nessa situação toda, e dá esse impacto inicial, e aí vem também aquele sentimento de culpa, né? Imagina o quanto os pais já têm a tendência natural de se culpar, né? Então, imagina agora. Eu fico pensando que assim, o nível de culpa está lá em cima, né? Porque muitas vezes a gente quer resolver, quer proporcionar algo diferente, mas a gente está vivendo uma limitação pelo isolamento. Então, de fato, a gente está com espaços limitados, possibilidades de saída bem restritas, e isso também precisa estar claro para a criança, respeitando o que ela tem de maturidade. Então, fiquem atentos também para saber o que a criança já sabe. Se enquanto estiver construindo a rotina, né, a criança fizer algum comentário, mas mamãe, papai, por que a gente está em casa esse tempo todo? Quando que a gente vai voltar? E a criança começar com essas perguntas, né? Ela sendo maiorzinha, por exemplo, 6 anos para cima, 5 anos até para cima, a gente já pode ter uma conversa com essa criança, situando basicamente o que está acontecendo, fazendo filtros, mas situando. Então, a gente está em casa para cuidar da nossa saúde, porque tem um bichinho, pode falar assim, se a criança falar, der o nome de vírus, pode falar, é mesmo, faz mal para a saúde e tal. É por isso que a gente está ficando em casa, para proteger a nossa saúde. Mas olha, estamos bem, estamos em casa. É importante passar isso para a criança, né? E isso também tranquiliza o coração dos pais. Saber que vocês estão protegendo os filhos de vocês. Vocês não estão colocando os filhos em risco. Isso também precisa ser pensado, considerado, para também ir aliviando o coração dessas culpas, sabe? A gente está fazendo o melhor possível, todos nós. E reconhecer isso é também abraçar a nossa própria emoção, a nossa própria saúde, sabe? Então, a gente está tendo consciência nas nações, enquanto família, enquanto escola, talvez enquanto sociedade, como a Roberta colocou, né? Esteja aí deixando a desejar, mas a gente não responde pelo que o outro faz, a gente responde pelo que a gente faz. E a gente precisa se apegar nisso, né? O que eu tenho feito, o que minha família tem feito, o que minha comunidade escolar tem feito, porque nós somos uma grande família, a gente está junto, a gente está trocando, está se apoiando, né? E a gente construir uma rede de apoio que seja favorável para nós e para as nossas crianças, sabe? Eu acredito muito nisso, que é essa rede de apoio que vai favorecer a nossa saúde mental. A gente está vivendo essa restrição do convívio social, mas a gente está encontrando um novo sentido de fazer contato com as pessoas. A gente está vendo que existem formas de demonstrar o afeto através da tecnologia, seja por uma mensagem, um momento como esse que a gente está tendo, para conversar, para pensar junto, para compartilhar experiências, para a gente também questionar os nossos próprios pensamentos. Caramba, não sou só eu que estou passando por isso. Porque a nossa mente, ela costuma pregar essa pegadinha, da gente achar que isso está acontecendo só com a gente. E isso vai botando a pessoa ladeira abaixo. Então, a gente precisa pensar assim, estamos juntos. Isso não é um clichê. Isso precisa ser uma verdade. E hoje eu acredito que a sociedade está muito assim, porque esse sentimento está se perdendo, né? A gente precisa reavivar isso. A gente quer viver um novo tempo de educação e a gente tem se empenhado para isso. E isso começa em nós, começa na nossa casa, começa na nossa comunidade escolar, até que isso ganhe uma proporção maior. E eu acredito muito que já tem dado efeitos maiores, né? Então, que a gente possa realmente se apegar no que é possível fazer agora, sabe? Esse sentimento e a consciência tranquila de que estamos fazendo o melhor que podemos agora. E a responsabilidade de saber que estamos nos preparando dia a dia para o agora e para o que está por vir, ainda que a gente não tenha controle. Então, vou compartilhar com vocês uma frase que eu tenho pensado, sabe? São comandos. E eu tenho pensado isso e
lançado esses comandos para mim. Então, eu tenho pensado assim: entrego, confio, aceito e agradeço. Então, é isso. Diariamente, eu entrego, eu confio, eu aceito e eu agradeço. Porque existem coisas que realmente não estão no nosso controle. E quanto mais a gente buscar fazer o que não está no nosso controle, a gente acaba não fazendo o que a gente precisa fazer, que é o que está no nosso campo de ação. E aí as angústias, as preocupações, as inseguranças vão tomando conta. Então, a respeito daquilo que a gente não tem controle, né? Pandemia. Então, quando eu penso na pandemia, eu paro, e aí eu penso isso: entrego, confio, aceito e agradeço. E isso vai me ajudando a voltar para o agora. O meu agora é: estou em casa e estou fazendo o melhor que eu posso. Para mim, pelas pessoas que eu amo, pelas pessoas que eu posso contribuir. E isso traz paz para o meu coração. Então, eu convido vocês a refletirem, a meditarem nessa frase, né? Que pode ser aí uma grande motivadora para que a gente avance com paz e também com responsabilidade, né? Tem uma pergunta, não sei se você viu aqui no tem uma pergunta. Alguém pode ler para mim, por favor? Oi? Você lê para mim, por favor, a pergunta? Eu penso saber fazer o que é lindo. Peraí, desculpa. Eu penso que saber o que fazer é lindo, mas se mover para fazer é outra completamente diferente. Para mim, é a grande questão do ansioso. Como lidar com isso? Essa questão de se mover. Sim, sim. Essa é, de fato, vamos dizer assim, que é o calcanhar de Aquiles do ansioso, né? Ele sabe muito bem o que precisa fazer, mas ele acaba não fazendo. Não fazendo e ele até gostaria de fazer. Ele sabe, gostaria de fazer isso, mas não consegue. Mas aí, vamos lá. Existe uma grande tendência distorcida do nosso pensamento, que é a gente achar que a gente vai começar logo do grande. Tá? Então, por exemplo, eu tenho várias ações de rotina para organizar. Aí, vou dar um exemplo. Alguém pode pensar assim: estou com a minha rotina, várias mudanças que estão vindo ao longo de um tempo, a pessoa quer resolver tudo assim. Bom, essa é o grande pensamento traíra. É a gente achar que a gente tem que resolver tudo ao mesmo tempo agora. Isso deixa o ansioso mais ansioso. E até quem não está ansioso, vendo essa pessoa ansiosa, fica ansioso também. Só de ver. Então, o que é importante é a gente pensar que as coisas começam pequenas, né? Eu me lembro que uma vez eu assisti uma palestra do AA e eu era adolescente. Foi assim, algo que me fez pensar muito, muito. Até hoje eu lembro dessa palestra. E contaram experiências de vida para a gente pensar, para conscientizar os jovens e tal. E eles falaram que existe o lema, né, que já é bem batido, que é o só por hoje, né? E esse é um lema que ajuda bastante também quem está sofrendo com ansiedade. Porque a gente, como adulto, já tem a noção do que pode ser mudado. A criança não. A criança não tem essa noção. A criança, ela pode simplesmente estar demonstrando aí um comportamento ansioso, agitada, roendo unha, tendo tremor, se estalando, se apertando, ficando inquieta. Ela pode demonstrar isso com o corpo e ela não tem noção do que está acontecendo com ela e nem como resolver. Agora, a gente, como adulto, e no caso, parênteses, crianças que estão assim com ansiedade já bem intensa, se intensificando, precisam de terapia. Porque são efeitos que, se isso não for tratado, vai sendo carregado para a vida e podem agravar. Então, é importante esse parênteses. Mas, assim, voltando, quando a gente, enquanto adulto, está se percebendo bem ansioso
né? E você já vai tendo a noção do que você precisa fazer, é preciso tomar esse cuidado com esse tipo de pensamento que é bem traíra e que ele vem para derrubar. Esse pensamento, ele realmente não é bom. Ele vem para colocar a gente para baixo, ele vem para paralisar. Porque se você começa a pensar numa coisa muito grande, você não dá o primeiro passo. Então, o que a gente precisa fazer diante de algo que a gente se sente ansioso, já tem a consciência que é necessário ter uma mudança, né? A gente precisa tomar uma decisão de começar com um passo pequeno. E é o passo pequeno e o auto-perdão. Isso precisa andar junto. Então, isso tem a ver com a inteligência emocional. Se eu me proponho a fazer algo e para mudança, e naquele dia que eu me propus a fazer aquilo, eu não consegui, eu já me perdoo. Eu já começo me perdoando. Ok, eu não consegui realizar o que eu queria, mas eu consegui pensar sobre isso. E aí a gente vai valorizando passo a passo o que a gente está dando conta de fazer. Até que nossas ações estando bem, né? Não é uma coisa eventual, é uma coisa que está ficando bem constante. É também recomendado um acompanhamento terapêutico, porque a terapia, não sei aqui se todos conhecem, sabem como funciona, mas assim, ainda existem muitos mitos sobre o que é terapia. Mas quando a gente vai conhecendo e vai descobrindo, mas também para os pequenos. Então, não é vergonha a gente reconhecer que a gente está precisando de ajuda. Na verdade, eu vejo isso como um grande valor. Um valor que está sendo transmitido para você mesmo, está ecoando em você, está ecoando na sua família, na criança, né? E aí, a própria criança, diante da sua dificuldade, que seja escolar, por exemplo, ela vendo o pai e a mãe tendo essa fluidez para reconhecer e pedir ajuda e pensar em novas estratégias, a própria criança vai também aprendendo que, ok, se eu não sei, se eu não estou conseguindo, eu posso procurar um suporte. Eu não preciso me envergonhar disso. Então, que a gente tenha essa coragem de reconhecer. Alguém falou uma palavra aí muito chave que eu tenho pensado muito nesses dias, que é a vulnerabilidade. Acho que foi Juliana, professora. E essa palavra, ela diz muito sobre o momento que a gente está vivendo, onde a gente vê que várias coisas ao mesmo tempo não estão no nosso raio de ação. E aí a gente pode realmente se sentir bastante vulnerável. Mas a grande mudança vai começando aqui. Quando eu me disponho a pensar, reconhecendo, ok, eu tenho essa fraqueza, essa vulnerabilidade, mas eu quero que isso seja uma força em mim. Eu quero que isso seja algo que eu possa superar no meu tempo, no meu ritmo, na paz, no perdão a mim mesmo quando eu falhar, mas que isso seja um alvo, que eu possa caminhar nisso. Então, eu acredito que essa é uma mensagem muito importante para quem está se sentindo muito ansioso, para quem está convivendo com pessoas muito ansiosas e quer ajudar e não sabe como, para quem está aí também com medo de ficar num quadro ansioso, porque isso também está acontecendo, né? Que a gente possa pensar nisso, um dia de cada vez, o planejamento pacífico para ações. Se eu não conseguir naquele dia, tento no outro. Sabe, esse mesmo amor, esse mesmo carinho, essa mesma paciência, leveza que os pais buscam lidar com a criança, né? Que isso também seja para vocês mesmos. Muitas vezes a gente é muito generoso com a criança, mas a gente não tem essa generosidade com a gente. A gente acaba sendo muito rígido. Então, que a gente possa pensar num caminho mais flexível, mais pacífico, do fortalecimento, fazer o que é possível. E aí, vou passar algumas dicas, né, sugestões de coisas que podem ser feitas em casa, com a criança e também em família,
Pode ser um momento de alongamento em família. Tem canais no YouTube que falam, que tem vídeos bem interessantes sobre isso, lives no Instagram, né? Aquela yoga infantil que o próprio Costa Azul tem postado, né? Os exercícios, trabalhar a respiração na brincadeira. A gente pode criar brincadeiras para falar com a criança, para a gente também se acalmar e trazer a criança junto e todo mundo se acalmar, né? A gente pode também fazer massagem na criança, como ela tem a tendência de viver a ansiedade muito no corpo, ela acaba ficando tensa, né? E isso vai ajudando a criança a se acalmar, a relaxar, fazer massagem. Os próprios adultos também, né? Às vezes você está sozinho, está se sentindo muito tenso, você mesmo vai se abraçando, entendeu? Vai se abraçando, vai entrando em contato com você mesmo, né? Ok, eu tô aqui e eu tô reconhecendo que agora eu tô me sentindo ansiosa, mas eu vou superar isso, porque eu entrego, eu confio, eu aceito e eu agradeço. E aí a gente vai vivendo, né? E quem precisar de ajuda, de um suporte mais técnico, mais específico, busque sim essa ajuda, né? Podem falar comigo, que eu puder orientar, eu falo com vocês. Encaminhamento também para algum tipo de apoio psicológico nesse momento, que a gente também precisa considerar, né? E lembrando que o que estamos vivendo agora vai passar. E as lições desse momento vão permanecer, né? A gente está vivendo um momento histórico. Então, que a gente possa viver esse momento construindo memórias afetivas, até mesmo diante daquilo que a gente considera como um fracasso, uma dificuldade, mas a gente dá um novo sentido para aquilo, né? Ah, ok, eu tentei, eu fiz o melhor que eu pude. E essa resiliência vai sendo tão útil para você e para a criança que isso também ela vai levar para a vida, né? Tenham paz, que vai ter momento que a criança vai ficar com tédio, que você vai ficar com tédio, que eu vou ficar com tédio. E aí, ó, alguém já falou que tem feito meditação, já deu até uma dica aí de uma página bem legal, bem legal. Então, que a gente possa, né, fazer esse exercício pessoal, familiar e coletivo, de olhar mais para as nossas emoções, buscar acalmar nosso coração, porque acredito que vai fazer toda a diferença o que a gente está construindo agora, né? O que a gente está fazendo agora vai refletir para a nossa vida, para as crianças, mas a gente sempre tem a oportunidade de dar um novo sentido, sabe? Essa é a beleza do ser humano. A gente pode dar sentido para as coisas. Então, que a gente possa se fortalecer unidos, né? Sabendo que a gente não vai dar conta de tudo, não precisa também ficar com esse sentimento, né? Mas que seja uma busca, que a gente faça o que a gente pode fazer. E para fechar minha fala, eu gostaria de falar para vocês, dentro até desse processo que eu falei que eu estou me abrindo para novas experiências com tecnologia, né? Isso para mim aqui é uma grande superação, vocês não têm noção. Para mim, eu estou aqui vibrando comigo mesma, sabe? Porque eu estou me superando. E até nisso, eu queria compartilhar com vocês que eu estou querendo, sim, me mover mais na parte de redes sociais, até para dar um suporte, né? Talvez uma palavra, uma postagem pode ser um abraço no coração de alguém, né? Então, eu estou preparando um material e aí eu queria saber se vocês têm interesse nesse material, que a intenção é ajudar nesse momento, né? Os pais, as famílias, as crianças, e que a gente possa criar essa rede de apoio. Então, eu vou fazer um formulário e quem tiver interesse, eu peço para a Fernanda, Felipe, o pessoal da equipe, né, fazer esse material chegar até vocês para que a gente possa construir junto, né, esse processo e a gente ir se superando, né? Eu estou feliz por compartilhar isso, que eu estou me superando nisso. E eu espero, né, que vocês também se inspirem para se superar naquilo que vocês podem achar nesse momento que está muito difícil, que não vai conseguir. Mas lembrem-se, tudo começa aqui.
E a gente pode, sim, se abrir para o novo e ter gratas surpresas, né? Então, sejamos corajosos. Obrigada, pessoal. Se alguém agora quiser fazer perguntas, compartilhar mais. Ou Felipe, quiser fazer uma ponderação. Oi, posso falar? Pode. Eu sou a Paty, professora de yoga daqui do Centro de Costa Azul. Também sou estudante de psicologia. E para mim está sendo assim, muito importante ver que o colégio abriu esse espaço da fala, né? Para a gente se abrir um com o outro também. Fiquei profundamente tocada com a fala da Monique, né? Porque isso também vem dentro da gente, tudo que está acontecendo, não só por conta do Covid, como também pelas questões étnico-raciais que já existiam há anos e que agora foi um dos estopins, né, que já aconteceram, relembrando também os processos históricos. E o que me ajudou a mover, porque quando a gente entra também nesse processo empático, se colocar no lugar do outro, né, entender a nossa humanidade, a gente acaba se comovendo muito. E eu também cheguei a ficar em momentos de paralisar, assim, de não conseguir estar dialogando em público, assim, por mais que eu faça parte de alguns grupos, por logo de cara já ficar emotiva. E aí o que me ajudou nesse mover foi justamente aprofundar esse aspecto de não esconder o que eu estou sentindo. No yoga mesmo a gente trabalha essa plenitude e tudo mais, essa serenidade. Porém, a gente só vai conseguir encontrar esse equilíbrio, essa plenitude, se a gente conseguir identificar o que a gente está sentindo e se permitir sentir aquilo com toda a sua potência, com toda a sua evasão. Se eu estou sentindo raiva, deixa a raiva vir sim. Se eu estou sentindo tristeza, deixa a tristeza vir sim. Se permita chorar, sabe? Reconhecer que, opa, hoje eu não tô bem, cara. Então, eu vou dar um tempo para minha mente ficar bem. E nesse espaço aqui da fala, quantas vezes o silêncio ele é preocupante, né? Que a gente possa, nesse espaço aqui, se sentir à vontade para falar o que a gente está sentindo, mesmo que não seja aquele sentimento que a gente vislumbra como ideal, né? Porque, sendo humanos, a gente tá com vulnerabilidades o tempo inteiro. É isso mais natural dentro da gente. Então, assim, buscando esse equilíbrio, a gente não pode tampar a nossa panela de pressão, senão ela vai começar a querer explodir, né? E aí isso pode gerar um looping de chegar em um lugar que fica difícil retornar para o nosso centro. Porque também a criança é um canal tão limpo de energia que ela vai saber e vai sentir, vai ter comportamentos que estão fora desse equilíbrio, mesmo que a gente fale com carinho para ela. Se a gente não tiver equilibrado internamente, eles vão sentir, eles vão reproduzir energias animalescas dentro de casa. Porque é um indicativo de que a gente não está bem por dentro. Então, assim, só isso eu queria fazer. Estou muito grata, de verdade, Ju, por também estar, assim, com essa escuta atenta e estar aqui se solidarizando com esse tempo para poder nos ouvir, né? Todas as terças, às 7 da noite, eu estou conduzindo meditação e doação de Diksha pelo canal Viva Yoga RO. Eu posso digitar aqui. Hoje, inclusive, eu vou conduzir novamente. Até ontem eu não sabia se eu ia fazer isso ou não, porque realmente estou em processos, assim. Mas decidi que irei fazer essa live hoje. Mas contextualizando, né? Esse momento que a gente está vivendo. Para a gente conseguir agir da melhor forma possível nessa realidade que está cercando a gente. E é isso, pessoal. Sintam-se mais que convidados para estar junto também. E vamos junto. Beijo grande. Gratidão, Paty.
Muito obrigada por você compartilhar e por ter ressaltado algo tão importante, que é o que a gente faz com essas emoções que a gente considera desagradáveis e que, de fato, são desagradáveis de sentir. Mas isso não significa que elas sejam ruins, né? A gente pode aprender muito com as nossas emoções. E esse é um princípio básico, é a gente reconhecer o que a gente está sentindo. E quando a gente faz isso, a gente também cria um canal de facilitação para fazer isso com a criança. Se a gente está conseguindo desenvolver isso com a gente também vai conseguir desenvolver isso com a criança. Muitas vezes existem preocupações sobre a inteligência emocional, como vai desenvolver as competências socioemocionais com as crianças. Mas eu diria para vocês que os maiores facilitadores desse desenvolvimento são vocês que estão na convivência diária com a criança, né? A escola tem muito a contribuir nesse processo, a psicologia, junto com a pedagogia, com as atividades físicas, todo esse contexto sempre enriquece muito, né, o aprendizado com as nossas emoções. Mas, sem dúvida, esse contato familiar, a postura familiar diante das emoções é fundamental nesse processo. Então, que a gente seja honesto, sincero com a gente mesmo, com o que a gente está sentindo, né? Que seja uma raiva, ok, eu estou com muita raiva disso e eu vou buscar uma forma criativa que não me coloque em risco para lidar com essa raiva, né? Então, a gente vai aprendendo a canalizar as nossas emoções, a lidar com elas. Então, é bem recomendável que a gente busque atividades físicas. Eu dei um exemplo do alongamento, mas podem ser outras atividades, né, que a gente pode desenvolver em casa, na sala, no jardim, quem tem jardim. A gente vai fazendo o que é possível, né, e buscando esse contato bem sincero com as nossas emoções. Ju, excelente. Que momento especial, de verdade, leve, prazer. Obrigado por toda essa contribuição, obrigado a todos pela participação, por se abrirem, se permitirem aí dividir um pouco seus sentimentos. Não é nos dias de hoje a gente não consegue ver isso acontecendo com frequência e a gente quer tirar realmente cada vez mais esses muros, né, que existem na sociedade e construir pontes. Então, esse é um exercício que a gente está fazendo nessa sala, hoje online, Paty contribuindo também. Agora a gente tem aqui nosso time todo aí, estava programado para uma reunião em equipe às 17h10. A gente vai fazer uma reunião com toda a família Costa Azul agora. Queria agradecer a todos pela presença. Semana que vem tem mais. A gente vai falar sobre o bilíngue. Traremos a coach bilíngue também, a nossa coordenadora, com muitas práticas, muitas dicas, e que as nossas reflexões e os aprendizados desse momento te fortaleçam cada vez mais. Esse é o maior objetivo com certeza, sair dessa muito mais forte. E juntos a gente vai poder trocar sempre, que essa é a melhor forma de se fortalecer, trocando, compartilhando. Tá bom, pessoal? Obrigado de verdade, muito bom ver vocês. Estamos aqui sempre, o que precisarem. Fiquem com Deus, tá? Uma boa noite a todos. Gratidão, hein? Bye, bye.